Conexão Saúde, especial PCD. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde Especial. O Conexão Especial é dedicado à saúde e qualidade de vida das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que são quase 24% da população brasileira, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Brasil possui 45 milhões de pessoas com deficiência. O nosso especial tratará sobre as principais deficiências, direitos e reabilitações. E o programa de hoje é dedicado à deficiência visual, que não é somente para pessoas com cegueira, mas também para aqueles com baixa visão. Percebi mais na época da escola, que eu fui para a escola. Aí eu não conseguia enxergar na lousa. Foi em 2006 que eu perdi a visão, por causa de um glaucoma, que é a pressão do olho. E aí eu ia no médico, o médico falava que você não tem nada no olho. Mas, na verdade, não dá para aparecer, né? Porque o meu problema é retinose pigmentar, que é uma degeneração da retina. E para tratarmos sobre deficiência visual, recebemos aqui no estúdio grandes especialistas da área, o Dr. Fernando Paganelli, que é fellowship em cirurgia de catarata, transplante de córnea e cirurgia refrativa, além de ser presidente e diretor do Hospital Oftalmológico aqui de Araraquara. Por que a gente enxerga e quais são as causas da perda da visão e da cegueira também, doutor Fernando? Ótimo, então queria te agradecer a presença mais uma vez, agradecer a Cultura Paulista, a nossa Unimed. Começando pela visão, a visão é um órgão do sentido que transforma essa energia visual aqui, luminosa que nós temos, em estímulo elétrico que vai para o cérebro interpreta a visão, né? Então é um sensor, né? Então esse sensor ele pode já nascer com defeito, né? Então você nasce com os olhos com uma malformação, ou você carrega uma carga genética que vai desenvolver uma doença ao longo do tempo e isso vai te trazer a baixa da visão ou a cegueira total. E esses problemas visuais eles podem ser hereditários ou não, então pode ser um evento na gestação que aconteceu, mas isso não vai ser transmitido para o filho dessa pessoa. Então são diversas as doenças que podem levar a uma baixa da visão severa, a ponto de ser uma visão subnormal, baixa visão, ou a perda da visão completa, né? As principais causas hoje, assim, que mais acometem as pessoas, estão relacionadas à retina, ao nervo óptico e ao sistema nervoso central, né? Então, a gente pode classificar o glaucoma congênito como uma doença do nervo, mas enfim, principalmente essas estruturas do olho que não se regeneram. Então, se a pessoa tem uma malformação na retina ou no nervo, isso vai ser difícil de ser consertado com as técnicas que a gente tem hoje. Ou a privação da visão, às vezes a criança nasce com estrabismo ou com uma catarata congênita, isso não é percebido, então ele tem um órgão ali funcional, mas ele está desviado, ou a catarata impede que ele enxergue adequadamente, as crianças não vão relatar, a mãe não percebe, e aí ela não aprende a enxergar até os 7 anos, então a ambliopia é esse tipo de problema, é aquela vista que a criança tem uma vista preguiçosa, então isso também é uma causa importante do estrabismo, ou numa diferença de grau, ou na catarata congênita, então isso pode ser observado. Existem infecções ainda, né? As mães intrauterinamente têm toxoplasmose, ou tem sífilis congênita, ou pode ainda ter rubéola. Isso leva a malformações ou a doenças do sistema nervoso, associado ao sistema nervoso ligado ao olho, que podem levar a uma baixa da visão bastante severa. Então, toxoplasmose é uma coisa que de vez em quando a gente pega no consultório, que lesa o olho ou lesa o sistema nervoso, e você tem uma baixa da visão. Né? Assim como a rubéola também, que a mãe quando está grávida não pode pegar toxoplasmose. Exato, nem toxo, nem rubéola. Né? Então sífilis é uma coisa que está extremamente voltando, né? O pessoal tem um aumento aí de 400% a 500% no número de casos de sífilis em adulto. Então é uma doença que recrudesceu. A gente não via mais sífilis, neurosífilis principalmente, e ela está aparecendo, né?
Então isso é uma das causas que podem levar a neurite, uma afecção da retina. Então pode pegar tanto a criança no útero como também o adulto que pode ficar cego por conta de uma neurocífise. O glaucoma congênito, que é uma patologia extremamente severa, é uma malformação do olho que aumenta a pressão intrauterina, o olho fica grande, o nervo sofre muito e essa criança nasce com diversas características do glaucoma congênito e é uma patologia difícil de lidar, extremamente difícil de lidar. E geralmente a sequela final realmente é uma visão subnormal ou uma perda total da visão, então é muito comum também as crianças que nascem com glaucoma congênito. Os adultos que têm aí o glaucoma juvenil ou o glaucoma crônico simples que dá em idoso, eles também podem caminhar com uma perda severa da visão, imperceptível no início da doença, ninguém percebe nada. Então o glaucoma é uma doença extremamente silenciosa, mas extremamente severa e que pode acometer lá aos 60, 70 anos e levar a uma cegueira, uma perda total da visão, né? Começa a perder campo, isso dificulta muito deambulação, acessibilidade, perde-se campo, depois acaba perdendo o centro da visão. Então o glaucoma é uma patologia e também uma doença irreversível no que diz respeito a conseguir, diferente da catarata, né? A catarata você trata, às vezes a criança nasce com alguma patologia, uma malformação de córnea, ainda dá tempo da gente fazer um transplante na infância e tratar, mas lidando com a parte neurológica do olho ou a parte neurológica da visão, que é do sistema nervoso central, então às vezes fica muito difícil reverter. Aí essas crianças e esses adultos, depois eles vão ter que conviver com essa deficiência, que ela pode vir gradual, né? A criança nasce enxergando e gradualmente ela pode ir perdendo, ou ela já pode nascer com um problema já estabelecido e já com a baixa da visão, perda total. A gente tem uma imagem de uma visão aqui para a gente dar uma olhada, só para quem está em casa perceber como que a constituição, a estrutura de um olho, da visão e os principais elementos. Ótimo. Então, da esquerda para a direita, nós temos a córnea. Então, a córnea é sítio de inflamações congênitas, como a sífilis, né? A rubéola também acomete a córnea. E também por malformações genéticas. Então, tem algumas síndromes onde a córnea nasce opaca, né? O cristalino, segunda estrutura ali da esquerda para a direita. O cristalino pode ser sede de malformações do cristalino ou da catarata congênita. Então, se atendido a tempo essa criança, tudo, a gente consegue reverter as cataratas congênitas e a criança vai ter uma visão normal na idade adulta. Mas precisa ser operado rapidamente e acompanhado, uma estimulação visual precoce, que a gente chama. Então, a criança com acompanhamento aí para estimular a visão depois da cirurgia. O que nós temos de grande ali é a parte avermelhada, a retina, né? E essa é que acomete a toxoplasmose, né? Junto com a coroide. A sífilis também pega, a rubéola também dá uma retinite específica. Então, a retina também pode vir mal formada, ela pode ter o descolamento de retina congênito e outras malformações, colobomas de retina. Isso tudo leva a uma baixa da visão permanente. Então, se falando de retina, a coisa começa a complicar um pouco em relação a tratamentos, né? Nervo óptico, que é aquela parte da direita, o que conecta o olho ao cérebro. Então, o nervo óptico também é sítio de doenças, né? Então, nós temos glioma do nervo óptico, uma doença comum nas crianças, assim, não comum, mais comum em crianças, mas é uma doença que de vez em quando aparece. E a solução, muitas vezes, é tirar o nervo óptico, né? Então, gliomas, meningiomas do nervo óptico. E o retinoblastoma, que acontece também dentro do olho. Às vezes a gente esquece, né? E o teste do olhinho é justamente para a gente fazer o diagnóstico precoce do retinoblastoma. Porque às vezes ele pode vir bilateral. E às vezes a solução disso, você demora, é tirar os dois olhos, né? Você não pode deixar esse tumor na criança. Então, às vezes a conduta, dependendo do avançar da doença, é a remoção do globo ocular. Então é dramático, né? Retinoblastoma é sempre um pesadelo. E tem uma ligação familiar aí, tem todo no heredograma lá na genética da família, você tem as ligações, então pode ter outras pessoas da família, então a retinoblastoma a gente não pode esquecer. Então existem muitas patologias Exatamente. que realmente ocorrem, né, no órgão da visão, nos olhos. Pegar um ônibus é complicado, porque aí eu não consigo ler o ônibus, né? Tudo tem que perguntar, tal.
Não consigo ver também quando ele tá vindo, às vezes pelo barulho, mas às vezes é caminhão, essas coisas. Aí quando tá só perto, bem pertinho. O Alex é cego totalmente e sua mulher tem baixa visão. E a gente quer entender como será que vivem essas pessoas, como eles se viram, qual que é a rotina, o procedimento. E vamos já apertar aqui a campainha, que eles estão nos esperando. Boa noite, Alex. Muitíssimo obrigada por deixar a gente conhecer um pouquinho da vida de vocês, da rotina. E até para quem está em casa, tem o mesmo problema, pode aprender com vocês. Hoje a gente está aqui para aprender. Com certeza, sejam muito bem-vindos. A gente usa bastante panelas elétricas, então aqui nós temos a panela de pressão elétrica, que está com adaptação com os dos minutos. Que adaptação é essa dos minutos, já? A gente usou, a minha sogra fez um pingo com cola plástica, na marcação de 10 minutos, que é do arroz, e de 20 minutos, que é da carne de panela, né? E aqui é a bolinha para sinalizar onde ela tá, né? Então a gente tem que sentir o pinguinho aqui e girar a bolinha até lá. A gente tem que manter essa organização, porque se tirar 1 milímetro do lugar, o outro já vai esbarrar, com certeza. Então é sempre assim, é uma coisa automática. Se eu troquei alguma coisa de lugar, eu já tenho que, na hora, já falar, olha, mudei tal coisa, tá do outro lado, tá perto de tal coisa, porque senão ele vai procurar e ele não vai achar, ou ele vai bater em alguma coisa que tá fora do lugar. Olha só quantas medalhas. Alex, tem mais de 200 medalhas aqui. 308 medalhas e mais os troféus, né? Tudo de natação. Tudo de natação. Para não dizer que são todas de natação, tem uma medalha que eu recebi na hípica, mas foi uma homenagem pela natação, então de natação também, né? E aqui também, né? Que delícia. Então, é bem bacana também, a gente conseguiu ter um espaço bom, a gente conseguiu colocar do jeito que a gente queria. E assim, fora a cozinha, o resto da casa você pode perceber que não tem adaptações, né? A gente não precisou mexer em nada, as coisas acabaram ficando bem normais, vamos dizer assim, né? Não precisamos mexer em muita coisa, não. E como é um apartamento, não é muito espaço, é fácil para conservar também, né? Conta um pouquinho, já que você é psicóloga da ONG da Paradever. Isso. Em agosto vai fazer 2 anos que eu trabalho lá. Mas, na verdade, eu e o Alex estamos juntos há quase 4 anos, mas nos conhecemos há mais tempo ainda. Em dezembro fazem 9 anos, eu acho, que a gente... 9 anos de amizade, depois 4 anos de namoro, de Isso. casamento. Nós nos conhecemos através de uma amiga em comum, que eu a conheci na época numa comunidade de deficientes visuais. Ela falou que tinha um amigo que achava que era a minha cara, que precisava me apresentar, porque ele era super alto astral e que eu ia me dar bem com ele. Daí falou o mesmo para ele e acabou trocando os contatos e a gente começou a conversar e não parou mais. É que nesse meio tempo, como a gente ainda era novo, os pais, nem meus pais deixaram eu vir, nem a mãe dele deixou ele ir para lá, então a gente não conseguiu se encontrar. E acabou que ele namorou um tempo, eu também namorei, e nós terminamos os namoros na mesma época. Ele terminou dia 30 de março, eu terminei dia 2 de abril. Foi destino. Foi. Impressionante como foi. E você é alta astral igual o Alex, Jaque? Eu não sei se tanto quanto ele. Ele é mais extrovertido, mais dado, mais simpático, assim. Eu não sou tanto assim, não. Eu acho que eu sou um pouco mais fechada que ele. E para você hoje estar casado com um apartamento aos 28, foi isso que você me falou? 28 anos é uma grande superação. Eu acho que é uma grande conquista. Eu vejo como uma grande conquista. Sim. Que hoje a gente tem, felizmente a gente tem uma tranquilidade, uma estabilidade que poucas pessoas têm, na verdade, com ou sem deficiência, né? E isso vai muito da nossa organização, do nosso planejamento.
enfim, de tudo que os nossos pais deixaram pra gente também como legado, como conselhos, né? Então eu acho que tudo isso ajuda bastante. E poder dividir com ela que é uma pessoa mais que especial e que a gente tem o mesmo pensamento, as mesmas ideias, isso é muito importante, né? Queria agradecer vocês, queria parabenizá-los. Vocês são um exemplo por toda essa garra, todas essas conquistas, não só pela deficiência, mas até pela idade, por tudo que vocês são e também pela conquista com a deficiência, porque a gente sabe que não, é uma limitação, não é, Alex? É uma limitação, mas essa limitação não deixou vocês pararem, não é isso? E ela é uma limitação em termos assim profissionais principalmente. O mercado de trabalho ele é bem limitado para pessoa com deficiência. É difícil você se estabelecer. Então, realmente, ter essa estabilidade, essa tranquilidade é uma coisa muito difícil, né, de se atingir. Então, realmente, por esse aspecto, é uma conquista. É uma conquista a gente ter essa autonomia, essa independência de morar sozinho, de ter liberdade, de conseguir mesmo fazer as coisas sozinhos, né? Então, realmente é uma conquista mesmo, com certeza. E a gente volta para o estúdio, mas com nossos corações muito mais preenchidos aí de esperança e de vontade de fazer acontecer. Foi muito triste. Para mim foi doloroso mesmo. E eu não queria aceitar. Nos 2 primeiros meses, não queria aceitar. Mas aí eu fui acostumando, que, graças à ONG aqui, no Para de Ver, que na época eu era casado. Também perdi a esposa também depois de um tempo. E graças a ela também, que ela que ajeitou aqui para mim a Para de Ver. Mas eu acho que ainda falta muita coisa para melhorar a inclusão do deficiente. Mas tem muita coisa, então tem a bengala, tem aquele aparelho, tem fogão elétrico adaptado, mas tudo que é para deficiente é tudo muito caro, né? E a gente volta aqui para o nosso mesão para conversar sobre esse universo da deficiência visual, mas antes eu agradeço a todos vocês aí da ONG Para de Ver que nos deixaram fazer essas entrevistas, pegar esses depoimentos para ilustrar aqui esse universo da deficiência visual. E agora eu gostaria de saber, Dr. Paganelli, sobre a prevenção, né? Existe um percentual grande para a gente evitar a cegueira, né? Que chama cegueira evitável. Quais são esses tratamentos? Então, todas as cegueiras que são evitáveis, existe um leque gigantesco de tratamentos, cirurgias de catarata, transplantes de córnea, mas o tratamento, eu acredito que ele passe numa segunda opção, a prevenção, importantíssimo. Então, um pré-natal bem feito para prevenir doenças infecto-contagiosas, um aconselhamento familiar em relação a doenças hereditárias. Então, os tratamentos, eles às vezes chegam tarde, né? Então, a precocidade também do tratamento, a detecção do problema, tirar a família daquela fase reativa, daquela busca incessante por tratamentos, tirar a família da negação e trazer ela para o tratamento de verdade. E muitas vezes o tratamento passa já pela inclusão desse indivíduo, né? Ele já está numa situação de cegueira, então muitas coisas a gente não tem tempo de tratar, né? Então, acredito também que as políticas públicas de investimento em pesquisas de alta tecnologia, como chip, de visão ou células-troncos, são importantíssimas. Mas eu acredito também na prevenção, né? Direcionar dinheiro para a prevenção e direcionar dinheiro para as ONGs, para essas pessoas que estão dispostas a incluir os cegos e os pessoas que têm baixa visão. Acredito que as políticas públicas ainda não estão enxergando dessa maneira, né? Entendido. Eles investem muito dinheiro, talvez, em universidades, onde se pesquisa coisas que talvez não leve a nada, e nós temos 24% da população hoje vivendo o presente com o problema. Então, eu acho que vale muito a pena incluir essas pessoas, né? Então, acredito que a prevenção, a inclusão rápida dessas pessoas e o tratamento precoce, se ele existir. Tá?
correto. Gostaria de agradecê-los pela participação aqui no Conexão Saúde Especial. Foi uma honra tê-los aqui e poder conversar um pouco sobre esse universo que a gente precisaria de 2 horas para realmente detalhar, mas é importante a gente passar isso, né? Na TV, numa TV aberta, para as pessoas começarem a se conscientizarem destes pequenos, né, que a gente não vive. Isso, são gestos, como lidar, como o respeito, né? Realmente nós precisamos buscar a inclusão na prática. Muitíssimo obrigada. A gente volta semana que vem com mais Conexão Saúde Especial, todas as sextas-feiras aqui no mês de abril para vocês. Até sexta-feira que vem. Procure entidades como a ParaDV, entidades que ajudam, que dão esse suporte nessa recuperação, porque é simplesmente uma mudança de perspectiva. A vida não acabou, a vida não deixou de existir, muito pelo contrário, você vai entrar numa nova etapa. E eu acho muito legal uma coisa que o pessoal sempre diz aqui, eles brincam, mas não deixa de ser verdade. Eles falam, eu precisei ficar cego para começar a viver. Porque aí eles começaram a se soltar muito mais, começaram a fazer coisas que eles não faziam. Então, a liberdade, ela está dentro de nós, o potencial está dentro de nós e cabe a gente colocar isso em prática.